Olá, sejam todos bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. E o vídeo de hoje é a parte 2 do meu projeto Lendo Joseph Conrad. O primeiro vídeo dessa série eu postei há mais ou menos uma semana, em que eu falei de Linha de Sombra. E naquele vídeo eu prometi para vocês que eu leria em seguida Lord Jim, também do mesmo autor. Foi um livro que eu comecei a ler imediatamente e, como da outra vez, eu vou falar das impressões que eu tive desse livro enquanto eu estava lendo. Eu espero que vocês gostem desse livro, espero que vocês me acompanhem na leitura desse grande autor e vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é terça-feira logo depois desse feriado que passou. Agora são 8 horas e 27 minutos e eu queria dar uma pequena atualização aqui de como eu tô lendo este livro aqui, Lord Jim. Como eu já comentei no vídeo anterior, eu já terminei de ler Linha de Sombra no domingo e agora eu comecei a ler esse. Então a semana começou meio maluquinha, mas eu li um pouquinho no domingo à noite, li um pouquinho segunda de manhã, um pouco antes de ir para o trabalho, li no ônibus no caminho do trabalho, li na volta para casa. Fiquei lendo ontem até uma certa hora e eu li, no final das contas, 4 capítulos. Eu estava começando a ler o 5º capítulo e eu pensei assim, tá meio esquisito isso. Eu comecei a ter uma sensação de que eu tinha perdido alguma coisa muito importante, que tinha alguma coisa, sabe quando você lê uma coisa e você tem a sensação de que você está perdendo algo muito importante, assim, que tem uma informação que foi dada para você e você perdeu, e aí você continua a ler, mas você não tem certeza que realmente você está entendendo aquilo que eu estava falando? Eu fiquei um pouco com essa sensação e aí eu decidi começar tudo de novo. Eu decidi ler desde o comecinho de novo, né? E eu fiz isso mesmo. Então agora, aqui, já terminei de ler o capítulo 4 novamente, voltei ao mesmo ponto onde eu estava antes, e eu vou falar uma coisa para vocês. Na verdade, eu não perdi coisa nenhuma, é que o começo desse livro é muito esquisito. Ele tem várias quebras de tempo, ele vai e volta no tempo, e existem várias descrições desse livro que são dadas de uma maneira muito vaga, justamente para gerar essa sensação no leitor de, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Então eu vou tentar fazer um resuminho para vocês desses 4 primeiros capítulos, porque eu acho que eles vão dar um contexto para gente de como esse livro é. Bom, esse livro aqui, só para vocês terem uma ideia, foi publicado em 1900, ou seja, é uma obra que foi publicada bem antes de Linha de Sombra. E Linha de Sombra, como eu falei, é uma história bem fácil de entender, é bem mais simples de entender porque ela tem 6 capítulos, tem começo, meio e fim, e é tudo muito cronológico, é tudo muito coerente. A história se passa num período de mais ou menos 20 dias. Aqui não, aqui são 45 capítulos, é um livro, portanto, um pouco mais longo. E o começo dele se passa em um tempo determinado no futuro, em que a gente é apresentado ao nosso protagonista, que é o Jim. Ele trabalha num porto. Então lembra que naquele outro livro a gente tinha um personagem que trabalhava como marinheiro, ele era marinheiro, e aqui a gente não tem exatamente um marinheiro, pelo menos no começo. E ele trabalha no porto, mas ele trabalha como uma espécie de representante comercial de empresas. E aí o autor ele faz um retorno no tempo e a gente é apresentado a esse mesmo Jim, só que na infância dele. E na infância dele ele cresceu lendo livros de aventura do século XIX. E ele era encantado por esses livros de aventura, esses livros de literatura fantástica ou aventuresca moldaram o imaginário desse personagem. E ele queria, na verdade, assim como nesses livros que ele tinha lido, queria viver uma vida de aventuras, de grandes acontecimentos, e ele entende que ele vai alcançar isso se ele se tornar marinheiro. Então os pais dele mandam ele para a escola da Marinha Mercante, e ali ele vai obter a sua primeira formação. Nesse período, existe um único evento que é descrito pelo narrador, e que é um evento que acaba se tornando bastante importante. Eu entendo que ele vai se tornar importante em algum momento da história, que é o momento em que ele, numa das aulas ou num dos treinamentos,
os alunos deveriam participar de algum tipo de atividade que demonstraria, na qual eles poderiam demonstrar todo o seu senso de urgência. Afinal de contas, o marinheiro ele está sujeito a todos os tipos de imprevisto possíveis. E uma das habilidades que ele precisa ter é estar sempre pronto para emergências, para agir em determinadas emergências. Mas acontece que o nosso amigo Jim, num desses treinamentos, ele não consegue demonstrar esse senso de urgência, ele não consegue demonstrar que ele seria uma pessoa que estaria preparada para lidar com diversos tipos de emergência. Enquanto todos os seus colegas sabem o que fazer, ele fica meio... O que eu faço? O que acontece? E isso, na verdade, para qualquer pessoa normal, deveria ser uma espécie de alarme. Ele deveria pensar assim, nossa, mas será que realmente eu sou uma pessoa boa o suficiente? Ou será que eu tenho as habilidades que são necessárias e que são requeridas para uma pessoa que vai trabalhar no mar? E obviamente que no caso dele a resposta é sim. E ele tenta racionalizar aquela paralisia que ele sente e tenta entender, olha, não é bem assim, eu acho que se fosse num contexto real, se fosse numa emergência real, eu ia saber o que fazer. Então ele decide ignorar este primeiro aviso que ele mesmo dá para ele e resolve continuar, seguir em frente. Ele se forma na escola e ele vai trabalhar no mar. E ele vai ascendendo até que rapidamente, né? E ele chega a um trabalho de primeiro imediato num barco que é o Patna. O Patna é um barco a vapor. E aí a gente chega no capítulo 3, em que esse barco, esse navio, esse vapor, o Patna, ele vai levar vários imigrantes de origem árabe para sua peregrinação em Meca. E é nessa viagem em que algo vai acontecer. E que é esse algo que vai acontecer? O capítulo 3 termina de uma maneira que você não consegue entender exatamente o que aconteceu, né? Os personagens estão dialogando, tá tendo uma conversa e de repente acontece alguma coisa que ninguém sabe muito bem o que é e o autor, o narrador, descreve isso de uma maneira extremamente vaga. E vaga é uma palavra que vai surgir diversas vezes, eu acho, que ao longo dessa narrativa. Bom, no capítulo 4, a gente tem outro corte temporal, que é passado mais ou menos um mês daquele evento que é narrado no capítulo 3, e o Jim está de frente para juízes, para magistrados, e ele está respondendo a um inquérito sobre algo que aconteceu naquela viagem que ocorreu há um mês atrás. E, novamente, isso é falado de uma maneira bastante vaga. Pelo que se dá a entender nesse capítulo 4, o barco, o navio, o Patna, provavelmente ele se chocou contra alguma coisa que ninguém conseguiu ver, que provavelmente era uma coisa que estava ali, era algo muito grande que estava boiando, ou que estava mais ou menos ali, não exatamente boiando, mas um pouco abaixo da linha da superfície, e o navio se choca contra ele e abre um buraco, e se dá a entender que o navio afundou, pelo menos é isso que eu entendi, que o navio ele afundou e que o inquérito seria um inquérito para tentar entender de quem é a culpa pelo afundamento do barco, pelo naufrágio do barco. É isso que eu entendi, pelo menos desse capítulo 4, e o capítulo 4 termina com o nosso protagonista Jim cruzando o olhar com outro personagem que é o Capitão Marlowe. Esse Capitão Marlowe, ele vai se tornar uma espécie de narrador a partir do capítulo 5. O Jim percebe esse Capitão Marlowe como uma pessoa que o olha de uma maneira diferente das outras pessoas. Enquanto as outras pessoas parece que estão ali apenas para julgá-los, porque elas estão muito curiosas para saber o que aconteceu naquela viagem de barco, o Marlowe, de outro lado, ele parece que ele quer, na verdade, entender o nosso protagonista Jim. É isso que dá a entender nesse fim de capítulo 4, e aí no capítulo 5, o comecinho que eu cheguei a ler, e que agora eu vou continuar, parece que é a história toda contada do ponto de vista do Marlowe e como ele se interessa pela vida do Jim. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Eu li apenas 4 capítulos, como eu falei, são 45. Vamos ver o que vai esperar da gente nesse meio tempo. Por enquanto eu estou gostando do livro. Vou ler o máximo possível até o fim de semana. Quem sabe eu consigo até gravar já o vídeo
no fim de semana, tá? Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro, né? É isso. E é uma segunda-feira, acabei de chegar do trabalho. Eu vim novamente lendo o livro no ônibus, no caminho de volta para casa. E no fim de semana eu tinha tido uma ideia de terminar o fim de semana tendo lido 60% desse livro, né, de Lord Jim. Mas eu não consegui. Esse fim de semana foi bastante produtivo. Eu editei um vídeo, também postei um vídeo, acabei me enrolando com outras atividades que eu tenho. Também dei andamento a uma outra leitura que eu estou fazendo também para esse canal, que está um pouco atrasada, ela está parada há um pouco tempo, então eu quero dar uma adiantada nela também para que esse vídeo possa ir para o canal. E aí eu não consegui dar tanto andamento a essa leitura. Mas hoje estamos seguindo em frente, daqui a pouco eu vou ler um pouco mais antes de dormir. E até o fim de semana eu pretendo ter terminado essa obra. Estou aqui mais ou menos na página... Estou no capítulo 19, o livro tem 45 páginas, mas eu posso dizer que eu estou na metade do livro agora, pelo número de páginas, porque parece que na segunda parte do livro os capítulos são menores. Bom, eu quero fazer uma pequena consideração a respeito dessa tradução aqui, lembrando que essa tradução é do Mário Quintana, ou seja, é um poeta bastante conhecido no Brasil. Porém, quando eu estava no capítulo 11 dele, por algum motivo eu decidi ler um pouco dele em inglês para sentir como era, para ver como era. Peguei o Kindle para ler no capítulo 11 e fiz uma constatação muito chata. Eu descobri que essa tradução aqui tem um pouco de, digamos assim, criatividade por parte do tradutor. Ele cortou algumas partes, ele fez intervenções em outras partes, então, apesar de ser uma tradução que tem um texto muito bom e que no mais das vezes é bastante fiel ao original, em alguns momentos você nota que ele prefere se distanciar um pouco do original. Em algumas partes ele chegou até mesmo a pular um pouco o texto, a fazer saltos de texto. Bom, mas apesar disso, eu decidi continuar lendo um texto em português mesmo. Faço algumas comparações também com o original para ver como que a coisa tá. Tentei até procurar agora na internet se eu achava uma outra tradução fácil, e eu descobri que atualmente não tem nenhuma tradução contemporânea na língua portuguesa no Brasil. Então eu teria que ou mesmo continuar lendo no original ou continuar nessa tradução. Eu preferi continuar nessa tradução. Eu descobri que muito em breve está para ser lançada uma nova tradução da Nova Fronteira, com uma capa bastante bonita, mas ele ainda, pelo menos até aqui, ela está na pré-venda. Ela vai ser lançada agora no final de setembro. Então, aqueles que desejarem ler esse livro em português, eu recomendo que vocês esperem um pouco para adquirir esse livro, porque tem uma tradução nova para sair e não sei se ela é boa ou não tenho como avaliar. Bom, já chegando na metade do livro, o que nós temos? Da última vez que eu falei desse livro, eu tinha acabado de ler o capítulo 4. Então o livro estava bem no começo, e agora a gente chega numa nova parte do livro em que, como eu falei, os olhares do Jim, que é o protagonista, e do Capitão Marlowe se encontram no momento em que aquele inquérito está acontecendo, e a perspectiva do livro ela é invertida e passa a ser narrada quase que em primeira pessoa a partir do ponto de vista do Capitão Marlowe. E como o Capitão Marlowe vê toda aquela situação que está ocorrendo ali, aquele inquérito, aquele personagem que o fascina. O Jim é, para o Capitão Marlowe, um personagem bastante interessante e a gente fica sabendo um pouco por que ele acha isso. Eu havia falado antes que o livro não dizia exatamente qual era o crime que o Jim havia cometido naquele barco, o Patna, mas agora a verdade toda é revelada pra gente. Eu vou contar para vocês como é, mas porque isso não é exatamente um spoiler. Inclusive, nessa edição nova da Nova Fronteira, é uma coisa que eles estão contando ali na própria sinopse. Então eu posso falar disso para vocês abertamente, sem nenhum medo de sofrer, enfim, represálias de que eu estou revelando spoilers do livro. O que nós ficamos sabendo é que
após o choque do Patna contra aqueles destroços, ou seja lá o que for, porque ninguém sabe direito o que aconteceu, a tripulação do Patna, nomeadamente o capitão e mais algumas pessoas, eles percebem que o navio vai afundar. Em vez de ter aquele cuidado que se esperaria do capitão e da tripulação, ou seja, de acordar todos os passageiros a bordo para que eles pudessem fazer a evacuação no barco, eles percebem que, na verdade, não vai ter bote suficiente para todas as pessoas. Afinal de contas, o barco só tem 7 botes e, enfim, eu acho que são 700 passageiros, alguma coisa assim. É um número bem elevado, então não vai ter bote suficiente para todo mundo. E o que eles decidem fazer? Eles decidem abandonar o barco, né? 3 deles decidem abandonar o barco. E o Jim, o que acontece com ele? No primeiro momento, ele fica horrorizado que aquelas pessoas vão fugir, afinal de contas, elas estão fugindo ao seu dever como marinheiros. O dever do marinheiro é, principalmente aquele que está num barco que tem passageiros, é um barco de passageiros, ele deve ficar com os passageiros e ele deve guiar os passageiros para a segurança. Isso é um dever do capitão, porém eles fogem disso e sem pestanejar, eles não têm dúvida nenhuma de que a coisa que eles querem fazer mesmo é sair do barco. E eles fazem isso. E o Jim, como eu falei, fica horrorizado com isso e no primeiro momento ele vê aquelas pessoas, ele pensa assim, nossa, um bando de covardes. Mas no final das contas, ele, por algum tipo de lampejo que ele tem, ele não consegue se segurar e ele foge daquele navio com os demais tripulantes. E quando esse bote salva-vidas chega à costa, toda a tripulação desaparece. Eles fogem porque eles sabem que eles vão ter que enfrentar aquele inquérito e o Jim é o único que permanece e ele vai enfrentar esse inquérito sozinho. Ele é o único tripulante do navio que vai enfrentar esse inquérito. Então aqui a gente tem uma coisa que a gente pode até traçar um paralelo com Linha de Sombra, que a gente leu na semana passada, porque Linha de Sombra tem um personagem que se vê sozinho, ele se vê moralmente sozinho e ele deve enfrentar o seu destino sozinho. Então um destino que se apresenta a um homem solitário. E ali tem toda essa questão da escuridão que vai pouco a pouco acercando o barco. E aqui a gente tem um homem solitário que vai precisar enfrentar esse inquérito com coragem. Posteriormente, a gente fica sabendo que aquele barco, o Patna, não afundou de verdade e ele foi levado segurança até a costa. E isso, na verdade, não faz com que o Jim se sinta menos culpado. O Jim pensa naquela cena e se sente muito culpado. Aquilo é uma marca que ele vai levar para a vida inteira. Saber que ele foi o covarde e que ele escapou. É muito forte isso, porque lá no começo do livro a gente viu que o Jim teve essa atitude que parecia um pouco covarde e que, no final das contas, essa covardia se confirmou. Ele não ficou com os passageiros, ele fugiu covardemente, porém ele enfrenta o inquérito sozinho, ele enfrenta o seu destino sozinho. Então é como se ele fosse... Ele é uma pessoa covarde, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que sofre. Ele sofre pela sua covardia, ele sofre e ele sente medo. Então ele não tem coragem, mas ele também sofre muito. Ele tem muito a sofrer por toda aquela situação. E justamente o que mais o faz sofrer é a imaginação dele. Tem uns momentos muito legais no livro, são uns momentos muito fortes. Eu vou ler um deles aqui, que é quando ele já está no bote e ele pensa assim: Jim não ouvia vozes sob as tendas, mas de cada vez que fechava os olhos, um relâmpago de pensamento lhe fazia ver, claro como o dia, aquela multidão de corpos, prontos para a morte. São os passageiros do barco. Quando abria as pálpebras, era para sentir a luta confusa de 4 homens batendo-se como loucos contra um barco. Então, o que o faz sofrer é toda aquela imaginação, é todo o horror, e justamente aí é que a gente vê o sentido mesmo da palavra horror, porque o horror é aquilo que deixa para sua imaginação, né? O barco não afundou, o barco continuou seguindo, nenhum daqueles passageiros, nenhum daqueles imigrantes morreu, mas
o que o aterroriza de verdade é simplesmente o pensamento de imaginar aquelas pessoas morrendo nesse túmulo silencioso que seria o navio. É esse fantasma que persegue o protagonista até não se sabe quando, porque afinal de contas o livro tá continuando aqui. O Marlowe e o Jim se encontram e o Marlowe, como eu falei, sente um fascínio por esse personagem, quer entendê-lo, quer entender por que ele agiu dessa forma e posteriormente ele vai tentar ajudá-lo, ele vai tentar fazer com que o Jim encontre alguma forma de redenção. Como resultado do julgamento, como resultado do inquérito, o Jim ele perde a sua licença para ser marinheiro e ele vai precisar desistir da vida do mar. E aí ele vai ter a ajuda desse Captain Marlowe, que vai tentar encontrar uma forma de redenção para ele, uma nova vida para o Jim após esse evento. Então, estou curioso para saber o que vai acontecer. Vamos ver o que nos espera nos próximos episódios. Tá uma leitura muito boa. Não é um livro tão fácil quanto Linha de Sombra. Uma leitura um pouco mais complexa, demanda que você preste mais atenção na leitura, que você se concentre mais na leitura. Mas, de vez em quando, ele vem e joga essas coisas, essas frases assim de efeito na sua cara, essas lições de vida. Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia 26 de setembro, são 19 horas e 58 minutos. Eu terminei de ler Lord Jim ontem à noite. Eu terminei, assim, bem à noite mesmo. Concluí a leitura. Eu pensei até em gravar um vídeo ontem mesmo, mas eu fiquei pensando assim, olha, eu acho que eu preciso de mais um dia para eu poder pensar um pouco, para eu poder digerir esse livro e tudo o que ele representa. Na última vez eu tinha falado para vocês que o nosso personagem, Jim, ele havia acabado de perder a licença dele e ele precisava dar um jeito na vida dele. E ele acaba contando com a ajuda do Capitão Marlowe, que se afeiçoa a ele e termina por ajudá-lo a conseguir um emprego novo, conseguir uma recolocação nova. E ele tenta várias coisas, ele vai tentando vários empregos e o Jim acaba não se adaptando a nenhum desses empregos porque sempre acontece alguma coisa nesses empregos que acaba lembrando daquele fato, daquele trauma que ele viveu e ele não consegue se manter naquela situação. Então ele acaba tendo uma vida um pouco instável por um tempo. Até que finalmente o Capitão Marlowe consegue, por meio de um contato dele, que é o Sr. Stein, consegue para ele uma posição em que ele seria representante comercial desse certo Sr. Stein numa ilha remota ali no arquipélago das Filipinas, que é uma ilha inventada. Eu fui até procurar na internet para ver se essa ilha existia de verdade e ela não existe. A ilha do Patuçã. Patuçã era uma ilha bastante isolada e ela tem uma comunidade local, uma comunidade indígena que vive ali. Então Jim seria o representante comercial do Stein naquela ilha. E seria o lugar perfeito, porque é um local que é muito isolado do resto da civilização, que provavelmente ele não ia conhecer pessoas novas, que ele não ia provavelmente ter contato com a sua vida passada, em que ele poderia, de uma certa forma, se reconciliar com seus traumas e ele poderia viver uma vida tranquila, trabalhando e, enfim, seguindo em frente a vida dele. E aí acontece que o Jim se integra a essa comunidade, ele tem uma certa dificuldade de se integrar ali, porque as pessoas são muito fechadas em relação a aqueles que vêm de fora da ilha, mas no final das contas, ele com o seu carisma consegue angariar a afeição dessas pessoas, ele consegue se integrar a essa comunidade, porque ele termina por ajudar essas pessoas a combater determinados invasores, né, a combater determinados invasores que são uma ameaça para aquela comunidade. Então ele se torna inclusive amigo do líder daquela comunidade e sobretudo ele se torna amigo do filho do líder dessa comunidade. E ele também acaba se casando com uma mulher, que o nome dela no original é Ju, em português ela foi traduzido pelo Mário Quintana como Joia. É uma mulher mestiça que se afeiçoa muito ao Jim e eles se casam e eles têm uma vida ali bastante tranquila. Mas nem tudo são flores nesse lugar. Existe lá um personagem que vai
criar um pouco de confusão para ele, que é um tal de Cornélio. O Cornélio era a pessoa que exercia a função que o Jim está exercendo agora. Então o Jim, na verdade, foi contratado e foi enviado para aquela ilha para substituir esse Cornélio. O Cornélio é um mestiço de filipino com português, e ele é considerado um homem muito mau e um homem muito inútil, assim, é um homem que não gosta de trabalhar, que é um pouco desonesto, e por causa disso o Stein envia o Jim até aquela ilha para substituí-lo, e obviamente que o Cornélio não gosta nem um pouco da notícia, então ele só está esperando o momento em que ele vai poder passar a perna no Jim, que ele vai poder retomar aquilo que ele considera que é dele. E esse é um momento bastante interessante porque o Cornélio tem uma visão muito negativa do Jim. Ele diz que o Jim é uma criança, ele fala, esse rapaz é uma criança, ele é um romântico, ele não sabe da vida, ele não entende nada da vida, ele tem essa visão meio romanceada da vida. Como a gente lembra, o Jim, de fato, ele cresceu lendo romances, ele tem uma visão um pouco heróica da vida, de que ele estava destinado a ser uma pessoa grande, destinado a fazer grandes feitos nos mares, e, de uma certa maneira, o Cornélio acaba apontando isso nele. É a primeira pessoa que, de fato, aponta essa característica nele ao longo do livro. Bom, para mim uma parte que chamou muito a atenção nesse trecho é quando o Capitão Marlowe vai ter uma conversa com essa moça, a Joia, que é a esposa do Jim. E essa moça é bastante ciumenta e ela tem medo que o Jim vá embora, que ele se decida a ir embora da ilha e a deixe só, porque ela tem uma experiência muito negativa, ela tem um trauma de infância, que a sua mãe também foi deixada para trás sem mais nem menos, então ela tem medo de que isso aconteça com ela também, porque a mãe dela morreu muito triste, a mãe dela morreu muito amargurada porque ela foi abandonada pelo marido, pelo pai da Joia, e ela tem medo que isso aconteça. Esse é o grande trauma dela, e ela expressa para o Marlowe esse terror que ela sente, o terror de ser abandonada. O Marlowe... e ela vê, na verdade, o Marlowe, o Capitão Marlowe, como alguém que concretiza esse medo que ela sente, porque ele, na verdade, é que traz notícias do mundo de fora e que, portanto, pode atiçar no Jim uma vontade de ir embora, uma vontade de se afastar e, portanto, de abandoná-la. Então ela sente, de uma certa forma, o mesmo terror que o Jim sentiu, porque o Jim, ele sente aquele medo, ele sentiu aquele horror, que é o horror da imaginação, é o horror de pensar no pior cenário possível, e ela também sente esse mesmo terror. Eu vou ler um trecho para vocês, é o Capitão Marlowe que está falando, e ele está falando sobre a Joia. Ele diz assim: eu estava profundamente emocionado, sua juventude, sua ignorância, sua própria beleza, que tinha o encanto simples e o vigor delicado de uma flor selvagem, sua comovente súplica, sua fraqueza impotente, me iam direto ao coração como uma força quase igual à de seu desarrazoado e muito natural terror. É esse terror que eu falei, o terror de ser deixada. Ela temia o desconhecido como nós o tememos todos, e seu medo emprestava ao desconhecido um poder infinito. Era eu que o representava, a esse desconhecido em meu nome, como no de todos nós, como no de todo um mundo que não se importava absolutamente com Jim e não tinha necessidade dele. Eu me teria apressado em afirmar essa indiferença de uma terra superpovoada se não tivesse refletido que Jim pertencia também a esse misterioso desconhecido a que ela temia, e que se eu representava seres inumeráveis, não tinha contudo credenciais para falar por eles. Este pensamento me fazia hesitar, quando um gemido de infinito desespero veio descolar meus lábios. Comecei por afirmar que, pelo menos, no que me concernia, eu tinha vindo sem a menor intenção de levar Jim. Vejam que interessante, ele fica quase entregue a essa necessidade de dizer que o mundo, na realidade, não precisa de Jim. Jim não faz diferença no mundo. Jim não interessa ao mundo, às pessoas que vivem no mundo. Então ele está naquele lugar justamente porque o mundo não precisa dele. O Jim não é especial, ele é uma pessoa como qualquer outra. E o mundo não precisa de nós.
como indivíduos. Nós somos insignificantes demais para esse mundo ao redor, e ainda mais o Jim, que esteve no mundo e que quis se afastar dele. Então, veja que interessante, porque o Jim se vê como essa figura heróica, como essa figura capaz de atos de coragem muito grande, mesmo sem sê-lo, e o Marlowe, apesar de ter essa simpatia por ele, ele vê que, na realidade, o Jim é uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa trágica, uma pessoa que tem, sim, as suas... É uma pessoa que tem, sim, as suas virtudes, mas que, no final das contas, é uma pessoa que tem medo e que sente terror e horrores como qualquer outra pessoa. E, no final das contas, essa acaba sendo a grande tônica do livro, a meu ver. A gente tem esse conflito entre essa visão pessoal que nós temos, essa autoimagem que muitas vezes a gente cria, e no caso do Jim, é uma autoimagem que é criada pela sua própria fantasia, e a realidade que às vezes é muito mais simples, é uma realidade muito mais rasteira do que aquilo que a gente pode imaginar. E o final do livro vai apresentar para o Jim uma nova oportunidade para que ele possa demonstrar uma certa virtude, né, e salvar toda aquela comunidade, ser o herói daquela comunidade. E eu vou deixar aberto aqui se ele consegue ou não salvar essa comunidade. Bom, eu gostei bastante do livro. Eu achei que mais ou menos da metade até 80% do livro, o livro começa a ficar um pouco arrastado, porque ele continua sendo um pouco difícil de seguir por causa dessa linguagem que às vezes é um pouco vaga demais, às vezes é um pouco aberta demais a interpretações e que demanda que você fique ali sempre atento à leitura dele. Mas eu gosto muito, o que eu mais gostei desse livro são esses momentos de absoluta lucidez que o Joseph Conrad apresenta, assim, como ele condensa determinadas verdades, determinados sentimentos de uma maneira muito bem posta, de uma pessoa que realmente conhece o coração das pessoas, que conhece as vontades humanas e que descreve isso de uma maneira tão poética e bela. Então é mais ou menos assim como se de vez em quando ele desse aquela lacradinha, assim, de ele falar que de ele estar ali narrando alguma coisa e de repente ele te joga uma verdade na cara, ele te joga uma verdade universal na sua cara de uma maneira muito forte e bela e poética. No final das contas, eu achei que esse romance ele é um pouco mais pessimista do que Linha de Sombra, mas eu entendo porque eu acabei esquecendo um pouco desse romance e de como ele é, porque acho que da primeira vez que eu li, talvez eu não tenha lido com tanta atenção assim, eu deixei escapar o fato de que esse livro tem muita subjetividade. Esse livro aqui é pura subjetividade. Então, se você está procurando um romance simplesmente pelos fatos ou pelos acontecimentos, para essa sequência de acontecimentos que vai te prendendo e que faz você chegar ao final, esse aqui não é um livro muito adequado. Porque apesar de você ter uma sequência de acontecimentos, o que predomina aqui é essa subjetividade. Primeiro, essa subjetividade do Jim e a subjetividade do Marlowe. E, sobretudo, o Marlowe tentando entender este personagem que o fascina e que ele não consegue entender totalmente, né? Eu acho que isso é o que fica desse livro. Bom, é isso. A gente vai continuar o projeto de leitura de Joseph Conrad. O próximo vídeo não vai ser mais Joseph Conrad, eu vou dar um tempo, talvez aí um mês e meio a gente volte. O próximo livro vai ser esse aqui, vai ser esse aqui, Coração das Trevas, também outro clássico, é um livro que eu já li. E caso você queira também, se você se animar, eu te convido também a ler esse livro e aí a gente pode conversar sobre ele daqui a mais ou menos 1 ou 2 meses, ok? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deixem o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal e que você tenha ótimas leituras. Até mais. Boas leituras. Tchau.
Tchau, tchau.